Olá, eu sou Alexandro Mota, sou fundador aqui do projeto Mistérios do Espaço. Hoje eu vou falar alguma coisa da minha experiência com telescópios. Esse aqui inclusive é o meu, tá certo? Então, todos esses anos observando com o telescópio, eu já sei algumas coisas. Vocês que não têm telescópio ainda precisam saber antes de comprar, tá? Para depois não se decepcionar e tudo mais. Porque observação do céu com telescópios é muito bom. Então, você precisa saber de algumas coisas antes de adquirir o seu. Bom, é inegável que observar pelo telescópio você consegue ver o universo, suas características, olhar o passado do nosso universo. É a nossa extensão da visão, não é? A gente consegue ver os planetas com essa incrível máquina óptica que consegue aproximar e nos revelar os detalhes que os objetos celestes possuem. Só que existe algo nos telescópios que acaba por distorcer a imagem, tirar a nitidez que o astro tem, né? A imagem do astro tem. Os instrumentos ópticos, principalmente os telescópios refratores, bom, eu já expliquei a diferença de telescópios refletores e refratores e outras coisas mais técnicas, tá bom? Eu já vou deixar aqui no card e você pode assistir depois, tá certo? Mas hoje aqui eu vou falar um pouquinho mais sobre experiências e tudo mais. Mas vamos lá. Os telescópios refratores, eles possuem algo chamado aberração cromática. O que é aberração cromática? A aberração cromática é basicamente a divisão errônea da luz que a lente do telescópio faz. Quando a imagem, a luz do planeta, da lua e tudo mais, entra pela lente do telescópio, os raios de luz são desviados, tá? Eles são concentrados em um único ponto justamente para dar o zoom. Só que nesse processo acontece a aberração, que é a divisão da luz, das frequências de luz. O azul ele é desviado antes do amarelo e tudo mais, ali das frequências. E isso faz com que a imagem perca um pouco da nitidez e não fique tão nítida quanto deveria ser. Porque ao invés de estar tudo concentrado em um único ponto, tudo certinho ali, a luz ela é meio que dividida erroneamente, como se fosse um prisma, tá bom? Nesse caso, e deixa a imagem sem nitidez. Isso pode deixar a lua com a borda azul, como é o caso das fotos que eu estou mostrando para você. E agora a diferença entre um telescópio barato que eu já tive e a diferença de uma imagem registrada com esse aqui que está ao meu fundo aqui do meu cenário, tá bom? Isso aí é bem mais perceptível em telescópios mais baratos, aqueles bem baratinhos que vendem em sites chineses. Aqueles ali possuem bastante aberração cromática, porque o material que é feito, né, o vidro, ele não é muito bem produzido e dessa forma a luz não é concentrada de uma forma que deveria ser. Outra coisa bem importante é que ao comprar um telescópio, não espere ver imagens iguais à do telescópio espacial Hubble, jamais, tá? Não tem como. Por quê? Não é nenhuma limitação do telescópio em si, é uma limitação dos seus olhos, ó, dos nossos olhos aqui. Existe no nosso olho, né, na estrutura do nosso olho, umas células chamadas células cone. Essas células cone são responsáveis por detectar determinadas frequências de luz. Tem uma célula que ela é responsável por detectar a frequência de luz vermelha, azul e verde e por aí vai, tá? Só que essas células, elas precisam de um determinado nível de luz, de luminosidade, para que elas sejam ativadas. Se o objeto que você estiver observando não tiver luz suficiente, você não vai ver as cores deles, como é o caso das nebulosas e galáxias. Não espere que você vai ver aquelas imagens lindas da NASA, não tem como, tá? Justamente por conta disso, porque os objetos do espaço profundo, né, eles possuem aí muito pouca luz, eles são objetos muito tênues. Então, nesse sentido, você não consegue ver as cores das nebulosas, as cores das galáxias. Você vai ver o formato da galáxia. É bem provável que sim, mas depende muito da abertura do telescópio, porque se o telescópio tiver um espelho muito pequeno, não vai entrar luz suficiente. Por isso que é bom ter um telescópio de uma abertura boa, né, bem considerável, acima de 114 milímetros aí, você consegue ver muito bem os objetos do espaço profundo, mas sem cores. Lembre-se disso, você consegue ver alguma coisa, mas no máximo um pouquinho azulado ali. Então, antes de comprar um telescópio, saiba disso, para depois você não se decepcionar quando não conseguir ver a galáxia de Andrômeda, por exemplo. Eu já observei galáxias, já observei nebulosas, já observei cometas e sei como é.
É um objeto muito tênue, uma nuvenzinha bem apagada, azulada, mas é bem legal de ver de qualquer forma. O telescópio espacial Hubble ele consegue registrar aquelas imagens muito bonitas porque tem câmeras nele, câmeras que fotografam em longa exposição. A câmera ela consegue ficar ali fotografando por horas e capturando muita luz, aí consegue ver o objeto ali muito bonito, muito bem definido. Os nossos olhos, a nossa visão, não funcionam assim. Eles não funcionam assim. A sua visão não fica lenta para você ver o objeto mais nitidamente. Não fica, tá bom? Então, não espere muita coisa nesse sentido. Outra coisa, os telescópios azimutais, como é o caso desse meu aqui, e são um dos telescópios mais comuns que você vai encontrar aí com a montagem azimutal, eles possuem um limite, tá? Objetos que estão no zênite, que é o ponto central do céu ali, bem mais alto que tem, não dá para ver. Por quê? Porque os telescópios azimutais, eles têm um limite de elevação, digamos assim. Eles ficam desse jeito aqui, quando na verdade deveria ficar assim, tá? Esse mesmo aqui, eu tenho dificuldade de observar a Lua quando a Lua está muito acentuada no céu, está quase no zênite, aí não consigo observar. Ele tem uma leve inclinação assim que não deixa observar objetos muito altos. O bom dessas montagens é elas que são mais simples, tá? Elas são mais simples e mais baratas. Existem outros tipos de montagens, como a caso da Dobbsiana, que consegue ver o objeto no zênite, mas aí o telescópio fica mais caro e tudo mais pesado, precisa de mais espaço. Mas nesse sentido você também tem que saber, tá bom? Para na hora de observar não ficar tentando achar o astro e não consegue por conta da montagem do telescópio. Você tem que conhecer aí essa sua elevação para conseguir observar. Existe algo no telescópio também chamado buscadora. Ela é sua amiga, tá bom? Se você nunca observou o céu com telescópio, quando você compra um telescópio, ele vem desmontado. Na hora de montar, você coloca a buscadora nele, monta ele todo certinho e tudo mais, seguindo as instruções, e coloca a buscadora nele. Para quem não sabe, buscadora é o que eu estou mostrando nas imagens aí, mas é esse mini telescópiozinho aqui no topo do telescópio, tá vendo? Aqui. Ele é um mini telescópio que dá um pouquinho de zoom só, aí você coloca o astro na mira dele, a Lua, os planetas, seja o que for, e nesse sentido você aponta primeiro nele e depois olha na ocular, na parte mesmo que você olha o astro, e o astro vai estar lá. Tá bom? Para facilitar a localização, para você apontar mais facilmente. E nesse sentido, se ela estiver desregulada, tá? Não estiver regulada certinha, com um foco bem feito, aí não dá. A minha dica aqui hoje é você, quando montar o telescópio, encontra a luz de um poste próximo, tá? Pode ser um poste, uma luz de uma casa, alguma coisa assim. Você aponta primeiro na ocular, onde você olha o planeta de fato, que aí vai ser mais fácil, porque a luz a luz que você está tentando apontar é mais próxima, então você consegue achar mais facilmente. Aí quando você apontar para o centro da ocular, você trava o telescópio e coloca a buscadora lá e tenta ajustar a luz que está na ocular, a luz do poste ou da casa, enfim, você coloca no centro da mira da buscadora. Aí pronto. Ela está ajustada e quando você apontar para Marte, para Júpiter, para o que for, quando você apontar na buscadora vai estar lá visível na parte principal, né, ali na ocular para você observar. E isso aí ajuda muito na hora da observação e bota muito nisso. A buscadora é a sua amiga. E o pessoal compra telescópio e quer registrar as crateras da Lua, Júpiter quando vê ali, né, Saturno, mas é muito difícil também, tá? Se você não tem a manha, é a primeira vez que você tem um telescópio e não tem nenhum adaptador para tentar colocar o celular ali na ocular, aí complica muito, porque a rotação da Terra tira o planeta, tira a Lua do foco e você tem que ser muito rápido na hora de bater a foto. Eu aqui, às vezes, tenho dificuldade de tirar foto sem um adaptador, tá certo? E isso aí é muito complicado. Você comprando o adaptador facilita muito, que coloca o celular ali travado, você só precisa apontar o telescópio mesmo. Mas manualmente você pode ali ir com calma, apontar ali o foco do telescópio na câmera do celular e ir tentando tirar a foto. Mas já de cara eu falo que é muito difícil. Eu faço observações em praça pública às vezes, o pessoal vai lá com o celular tentar tirar foto da Lua, passa 10, 15 minutos tentando tirar uma foto e não consegue. Às vezes sai desfocada e tudo mais. Eu tenho que auxiliar nesse caso. Eu tenho que ir lá e auxiliar. Mas o que eu falo aqui é treino. Você vai lá, tenta observar, vai treinando e vai pegando as manhas de tirar as fotos. Não é que você não aprenda. Você com o tempo vai pegando as manhas e consegue tirar as fotos da Lua, dos planetas, seja o que for,
com o celular, tá bom? Mas é ideal que você tenha um adaptador para ter tudo certinho ali e você consegue focar mais facilmente. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aqui. E se você quiser saber o modelo legal de telescópio, como o que considerar na hora de comprar, eu já gravei um vídeo e vou deixar aí no card, né, para você ver depois, tá bom? É isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar o like aqui, tá bom, no vídeo, e até a próxima.